Olha, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num universo que é fascinante, mas que, nossa, é muito mal compreendido. O das altas habilidades. Então se prepara, porque essa análise vai muito além daquele estereótipo batido, sabe? A gente vai fundo na realidade complexa de mentes e corações que simplesmente funcionam de um jeito diferente. E a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é essa aqui. O que de verdade define uma pessoa com altas habilidades? O que é superdotação, afinal? E olha, a resposta talvez não seja bem o que a maioria imagina. Porque quando a gente fala nisso, a primeira imagem que pinta na cabeça, é aquela do gênio da matemática, o aluno que só tira 10 com um QI lá nas alturas. Só que a realidade, nossa, é bem mais complexa. E, sinceramente, muito mais interessante. Beleza. Para ir a fundo nisso, o nosso roteiro de hoje é o seguinte. Primeiro vamos ver por que isso é muito além do QI. Depois, a gente entra na mente acelerada, entende o que é o coração intenso, fala sobre conexões e comportamentos, aí a gente quebra alguns mitos da superdotação e fecha com um ponto super importante. Indícios não são diagnóstico. Então vamos lá. Começando pelo mais básico de tudo. A gente precisa expandir a nossa definição, porque olha só, altas habilidades não se resumem a um número, é um perfil completo. E ter essa definição clara é fundamental, sabe? Para a gente entender do que a gente está falando. É um conjunto de características, e presta atenção nisso, cognitivas, emocionais e comportamentais. As três coisas juntas. E o ponto mais importante de todos é que essa combinação é única para cada pessoa. Não tem um molde, sabe? Não existe um único jeito de ser superdotado. Ok, então vamos mergulhar no que acontece dentro dessas mentes que são aceleradas. Essa é talvez a parte que todo mundo mais ou menos conhece, mas são os detalhes que fazem toda a diferença na experiência. O que chama atenção aqui não é só essa lista, sabe? É a velocidade e a profundidade do pensamento. Não é só sobre aprender rápido, é sobre ter uma memória que guarda uns detalhes que a maioria das pessoas nem percebe. É aquela curiosidade que não acaba nunca, o eterno "mas por quê?". É ter um fascínio por temas super complexos, tipo, sei lá, filosofia, o universo, o que é justiça, desde pequeno. É uma mente que não consegue ficar na superfície, ela precisa cavar fundo. E agora a gente chega num ponto que muda o jogo completamente. A dimensão emocional. Ela é tão importante quanto a parte cognitiva, ou até mais, só que é quase sempre ignorada. Pensa nela como se fosse o motor invisível por trás de quase tudo. Tem uma frase na nossa fonte que resume isso de um jeito perfeito. Sente as coisas com muita intensidade. O que isso quer dizer na prática? Que cada alegria é uma euforia, cada tristeza é um abismo, cada injustiça dói como se fosse algo pessoal. É literalmente como viver a vida com o volume das emoções no máximo, o tempo todo. E essa intensidade toda acaba criando uma dualidade bem fascinante. De um lado, tem uma empatia gigante, sabe? Aquela capacidade de entrar num lugar e sacar na hora o clima, de perceber a menor mudança no tom de voz de alguém. E do outro lado, uma autocrítica que é simplesmente feroz, aquela vozinha interna que nunca para de dizer "não tá bom o suficiente". Isso leva a um perfeccionismo que muitas vezes gera uma insegurança constante, uma sensação de que se está sempre falhando. Junto com isso vem outras coisas. Um senso de justiça fortíssimo, sabe? Uma aversão a regras que simplesmente não fazem sentido, uma necessidade quase visceral de ser autêntico, de ser quem se é de verdade. E, claro, a consequência de tudo isso é que muitas vezes fica difícil se encaixar. Grupos e ambientes que parecem meio superficiais simplesmente não funcionam. Daí vem a tendência a ser mais introspectivo, a preferir conexões mais profundas, mesmo que com poucas pessoas. Ok. Então, como é que essa combinação de mente acelerada e coração intenso aparece no dia a dia? É exatamente isso que a gente vai ver agora, olhando para os padrões criativos e de comportamento. O pensamento aqui quase nunca é linear, sabe? Aquela coisa de ir do ponto A para o ponto B. É muito mais parecido com uma explosão de ideias, uma teia de aranha mental. A pessoa conecta coisas que, para a maioria de nós, não tem nada a ver uma com a outra. Tipo biologia com música, história com matemática. É isso que explica o interesse por um monte de assuntos diferentes ao mesmo tempo. E, claro, a capacidade de chegar em soluções que ninguém tinha pensado antes. É exatamente isso. Ver o mundo por um caleidoscópio. E claro, essa mente que funciona nesse modo caleidoscópio leva a comportamentos que, olha, são muito fáceis de interpretar errado. Por exemplo, o tédio com tarefa repetitiva. Não é preguiça, é que a mente já sacou o padrão e agora quer um desafio novo. A busca por autonomia. Não é rebeldia.
É a necessidade de explorar todas aquelas conexões sem ninguém podando. A pessoa que parece distraída, na verdade pode estar completamente mergulhada num pensamento super complexo. E essa gangorra entre um foco absurdo numa coisa que interessa e um desinteresse total pelo resto é a marca registrada. Beleza, com tudo isso que a gente viu, agora dá pra gente começar a derrubar alguns dos mitos mais chatos e prejudiciais que existem sobre esse assunto. E vamos começar com o maior mito de todos, a ideia de que toda pessoa com altas habilidades é um aluno nota 10. A verdade, o desempenho pode ser super irregular. Pensa bem, se a escola for chata, monótona, se não tiver desafio, a mente simplesmente desliga. O resultado disso não é um boletim cheio de 10, mas sim tédio, frustração e muitas vezes notas bem medianas. E tem outro ponto aqui que é crucial. Ele explica por que tantas pessoas com altas habilidades nunca são identificadas. É o que se chama de mascaramento. O que é isso? É quando a pessoa, de propósito ou sem perceber, esconde o que sabe, esconde suas capacidades. E por que alguém faria isso? Para se encaixar no grupo, para não ser chamado de arrogante ou sabe tudo. Ou às vezes o perfeccionismo é tão grande, o medo de errar é tão paralisante, que é mais fácil nem tentar. Na prática, é fingir que não sabe a resposta na sala de aula ou fazer uma piada para ninguém perceber o quão rápido o raciocínio foi. É um jeito de sobreviver socialmente. Bom, e para a gente ir fechando, chegamos numa parte que é fundamental e exige muita responsabilidade. Entender a diferença gigante que existe entre reconhecer alguns sinais e ter um diagnóstico de verdade. Todos esses traços que a gente conversou até agora, o pensamento complexo, a sensibilidade lá em cima, o jeito de pensar não linear, tudo isso são indícios. Indícios fortes, com certeza. Eles desenham um perfil, sabe? Pintam um quadro. Mas eles não são o diagnóstico final. Porque para ter essa confirmação, o caminho é uma avaliação formal, completa mesmo, feita por um psicólogo especializado. E olha, não é só um teste de QI e pronto. É um processo bem mais cuidadoso. Envolve testes cognitivos, sim, mas também muitas entrevistas, uma análise bem profunda do lado emocional, tudo para entender a pessoa como um todo, de forma completa. E a gente termina com uma pergunta que fica para a gente pensar. Porque entender tudo isso, entender esse perfil, é só um primeiro passo. O próximo, que talvez seja o mais difícil, é a gente se perguntar: como é que nós, como sociedade, podemos criar ambientes, na escola, no trabalho, em casa, que não só aceitem, mas que realmente saibam nutrir essas mentes e corações que são tão complexos e tão intensos? Fica aí a reflexão.